Olá pessoal, aqui é Alessandro Mazzola do MRI Online e hoje a gente vai falar sobre o tempo T1 e o tal do 63%. Bom, há um tempo atrás eu vi um post feito no perfil lá no Instagram do Ressonância Magnética, né, da nossa querida Gabriela Montezel, e esse é um perfil que a gente recomenda muito, um perfil muito bom e que além de misturar coisas importantes da área da ressonância magnética, às vezes traz algumas charges e alguns momentos divertidos aí, que são muito necessários aí para o nosso dia a dia. E num desses a Gabriela, né, o pessoal da ressonância magnética lá, postou que T1 em milissegundos é o tempo necessário à recuperação de 63% da magnetização longitudinal após o pulso de radiofrequência. E ela escreveram ali, ó, vamos e venhamos, apenas decoramos essa frase, entender mesmo vai um bom tempo. Bom, vamos gastar um pouquinho de tempo, porque eu acho legal, primeiro, né, surgiram dúvidas sobre por que o 63%, né? Então, nos comentários feitos nesse post, acabou surgindo algumas dúvidas. O que eu preparei aqui, então? Preparei aqui, mostrando para vocês aquilo que a gente mostra aqui nos cursos presenciais ou nos cursos online do MRI Online. Quando a gente chega nesse ponto, né, do estudo do T1, surge esse gráfico. Ninguém gosta muito de gráfico, né? Apesar que agora a gente está sendo bombardeado aí na TV com muitos gráficos aí do coronavírus e que são gráficos que têm uma relação matemática parecida com o que a gente vai enxergar aqui. Então esse gráfico descreve o quê? Vejam que nesse eixo aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem a magnetização longitudinal e nesse outro eixo aqui eu tenho o tempo, tá? Então ele vai mostrar o que acontece com a magnetização longitudinal após a gente aplicar um pulso de radiofrequência à medida que o tempo vai transcorrendo. Então, a gente manda o pulso de radiofrequência a 90 graus, que é o exemplo que está sendo mostrado aqui, a magnetização vai toda lá para o plano transversal e fica zero no eixo longitudinal. E aí, ao longo do tempo, esse tecido vai se recuperando. Bom, o que foi determinado como tempo T1 desse tecido? Aqui embaixo, ó, o tempo necessário para que a magnetização longitudinal ou magnetização no eixo Z atinja 63%, alcance 63% da sua magnetização inicial. Então está aqui marcado, ó, desculpa aqui, está aqui marcado a magnetização inicial, certo? 100%. Até os 63% podia cair um pouquinho mais para baixo, mas não tem problema. Tá? Então 100% está aqui, levou um tempão lá para chegar a 100%. Né, tá quase ainda chegando lá, tem que passar um pouquinho mais de tempo. E aqui está os 63%, pronto, parei meu cronômetro. Então, apliquei o pulso de radiofrequência, começou a contar o cronômetro. O tecido vai voltando, né, os spins desse tecido vão voltando. Quando chegam a 63%, eu paro o cronômetro. Que tempo deu? Tempo T1. É isso que está escrito aqui. Como é que matematicamente a gente expressa isso? A gente expressa isso dessa forma, tá? Então, que MZ é igual a M0 vezes 1 menos E na menos T sobre T1. Bom, vamos passar aqui para uma outra forma para a gente poder explicar um pouco melhor essa equação e a gente entender da onde é que vem esse 63%. Tá? Então, primeira coisa, a gente agora está falando aí bastante sobre curvas exponenciais, né? Então, o que a gente tem aí, quando vou fazer um gráfico aqui, desculpa a minha letra, né? Mas a gente está falando muito do Covid, do crescimento do Covid, e aí os gráficos mostram esse tipo de curva, tá? Até às vezes mais acentuada um pouco. Essa é uma curva, tá, que é governada por uma constante da matemática chamada constante de Euler, tá? Ou como se escreve, Euler, para quem quiser procurar, tá? Bom, essa constante, ela descreve o formato dessa curva, e matematicamente a gente vai colocar ela aqui na equação. Só que isso aqui é um crescimento chamado crescimento exponencial, E na x, tá certo? A curva do retorno da magnetização, ela também é exponencial, só que ela tem um formato um pouquinho diferente, né? Ela vai ter um formato assim, ou seja, é um inverso dessa. Para que a gente inverta ela, a gente tem que escrever 1 menos E na x. Perfeito? Logo vocês vão ver ela na equação. Na verdade, se a gente voltar lá, a gente vai enxergar aqui então, ó, na equação 1 menos E na x, tá? Então o nosso x aí está representado por menos T sobre T1, bem? Então vamos reescrever essa equação, ó. Então aqui eu tenho magnetização no eixo Z ou longitudinal e aqui a gente tem o tempo, tá?
e aqui está o nosso retorno da magnetização. Então, olha lá, ó, MZ ou ML, tá? Vou usar o Z aqui, vou usar o L, né? Mais fácil. Já estava usando desde o início. ML igual a M0, ou seja, a magnetização inicial, vezes 1 menos E na menos T sobre T1. Fechou aqui. Perfeito? E agora vem uma pergunta importante para a gente entender isso aqui, que é o seguinte: o que acontece quando T for igual a T1? O que será que acontece quando o meu tempo medido for exatamente igual ao tempo T1 do tecido? Vamos substituir na equação? Vamos lá. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Eu vou ter que ML, tá? Vai ser igual a M0 vezes 1 menos E na menos, deixa eu voltar aqui, passar um pouquinho mais para baixo aqui, pra gente, isso aí, ajeitar aqui, 1 menos E. Agora vejam o seguinte, ó, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que substituir aonde tem T por T1, então vai ficar 1 menos, aqui agora, 1 menos T, e T1 eu vou substituir por T, sobre T, perfeito? Então agora, olha lá, ó, deixa eu usar aqui essa parte mais de cima aqui, né? Vamos reproduzir aqui, ó, ML, vamos passar para cá, tá? ML, que é a magnetização longitudinal, vai ser igual a M0 vezes 1 menos E, e agora T sobre T aqui, ó, T sobre T, é a mesma coisa que 1, né? Então ficou na menos 1, perfeito? Agora eu tenho, então, vou reescrever de novo, ML é igual a M0 vezes 1 menos, olha lá, ó, E na menos 1, né? Para quem se lembra, expoente negativo lá, é a mesma coisa que eu escrever 1 sobre E. Aqui, ó, né? E na menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre E. Lembrando que E é igual a aproximadamente 2,712 e por aí vai, tá? Vamos usar 271, vai ser mais simples. E magnetização longitudinal igual a magnetização inicial vezes 1 menos 1 sobre 2,71. Beleza? Então agora, de novo, ó, magnetização longitudinal igual a M0 vezes 1 menos, eu já fiz a conta antes, 1 dividido, vocês podem fazer aí, 1 dividido por 2,71 dá 0,37. E agora, então, magnetização longitudinal igual a magnetização inicial vezes 1 menos 0,37 vai dar 0,63. Então, isso aqui a gente também pode escrever assim, né? 63%. Certo? Agora vamos fazer a leitura, né? Então, vejam, a gente sai aqui, ó, do formato da curva, chega numa equação que descreve essa curva, tá? E a gente vai dizer o seguinte: o que vai acontecer quando T for igual a T1? Perfeito? Tá? Quando, que apaguei, T for igual a T1, certo? O que a gente vai ter aí? Olha lá. Então, quando T for igual a T1, a minha magnetização longitudinal, ou seja, ao longo do eixo Z, vai ser igual a 63% da magnetização inicial. Então, o tempo T1 é o tempo necessário para atingir 63% da magnetização inicial. Ou, quando T for igual a T1, a minha magnetização longitudinal vai ser 63% da magnetização inicial. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês a entender de onde é que vem os 63% e eu convido vocês a olharem para a curva do quê? Do decaimento. Deixa eu fazer melhor esse meu gráfico aqui, né? A curva do decaimento da magnetização transversal, né? Que ela vai fazer isso aqui, tá? Que é assim que a gente quer que, por exemplo, o coronavírus se comporte agora, em queda, tá? Contaminação pelo coronavírus, tomara que logo entre em queda e queda exponencial. Tá? Agora olhem lá como é que é no material de vocês, como é que é essa curva e como é que é essa equação, e aí vocês vão descobrir de onde é que vem os 37% para o T2.
Beleza? Até o próximo vídeo aí, um grande abraço e fiquem atentos aos nossos cursos presenciais e online. A nossa ideia não é ficar falando tanto de matemática, é trazer coisas mais práticas, mas quando me perguntam nos cursos de onde é que sai 63% e os 37%, é isso que eu costumo mostrar no quadro branco ou no clip chart. Um abraço e até a próxima.